O banquete do Cordeiro. Scott Hahn. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Depois disso olhei, e eis que no céu uma porta aberta. Revelação 3h20, 4h01. Prefácio. Padre Benedito J. Broechel CFR. Este livro marcante reúne várias realidades espirituais poderosas, todas importantes para o cristão crente, e todas aparentemente tão diversas que parecem superficialmente não relacionadas: o fim do mundo e a missa diária, o Apocalipse e a ceia do Senhor, a monotonia da vida diária e a parousia, a vinda do Senhor. Se você é um católico de berço como eu, o Dr. Hahn provavelmente o deixará com uma nova apreciação da missa. Se você entrou na igreja ou está pensando em entrar em plena comunhão com ela, então ele lhe mostrará uma dimensão de cristianismo católico sobre o qual você provavelmente nunca pensou: sua escatologia, o ensinamento sobre o fim dos tempos. De fato, relativamente poucos católicos percebem a ligação entre a celebração da Eucaristia e o fim do mundo. A característica saliente da ceia do Cordeiro é sua comovente e lúcida apreciação da realidade da liturgia da Eucaristia, o ato de adoração que nos foi dado por nosso sumo sacerdote na véspera de sua morte sacrificial. Dr. Hahn explora esta realidade misteriosa com todo o zelo e entusiasmo de um novo convertido. Só posso comparar isso com minha própria experiência. Este ano vou comemorar, silenciosamente, meu cinquentenário como coroinha. No entanto, quando Scott me ligou e me pediu um pouco cautelosamente para escrever um prefácio para seu novo livro, baseado na antiga história escatológica, interpretação da Eucaristia dada pelos padres orientais do segundo ao sexto séculos, eu respondi com um bem, é claro, isso é o que eu pensei sobre a Eucaristia por décadas. A missa, ou, como é mais precisamente chamada nas igrejas orientais, a divina liturgia, é uma realidade tão rica que existem tantas abordagens teológicas válidas para ela quanto para todo o mistério do próprio Cristo. A Eucaristia faz parte da grande montanha viva que é Cristo, um símile extraído dos antigos santos da Terra Santa. Esta montanha pode ser abordada de muitos lados. Essa abordagem escatológica é uma das mais intrigantes e frutíferas. Sempre sinto uma pontada de aborrecimento quando vejo em uma faculdade ou em um hotel uma lista de serviços religiosos, e observo a missa listada às 9 horas. A missa não é um serviço religioso. Quando os católicos fazem a oração matinal ou a recitação do rosário ou até mesmo a bênção do Santíssimo Sacramento, isso é um serviço. É algo que fazemos para Deus, semelhante à oração pública de qualquer denominação religiosa. Mas o santo sacrifício da Eucaristia, a divina liturgia, não é precisamente em sua essência feito pelo homem. Deixe-me dizer-lhe, sou padre há 40 anos e nunca conduzi um serviço, chamado missa. Eu era um substituto, do sumo sacerdote, para usar as palavras do ensinamento da igreja, eu estava lá funcionando em persona Christi na pessoa de Cristo, o sumo sacerdote da Epístola aos Hebreus. As pessoas não vêm à missa para receber meu corpo e meu sangue, e eu não poderia ter dado a eles se o fizessem. Eles vêm para a comunhão com Cristo. Este é o elemento misterioso em todos os sacramentos cristãos, incluindo o batismo. Por isso, em caso de grande necessidade, qualquer pessoa pode funcionar em persona Christi para batizar, porque é Cristo quem realmente batiza. É Cristo que perdoa o pecado, Cristo que prepara a tua morte, Cristo que ordena e abençoa os casamentos. Como os cristãos católicos e ortodoxos que pensam nisso, assim como alguns anglicanos e até alguns luteranos, creio que Cristo é o sacerdote de todos os sacramentos, assim como ele nos fala de cada página da Sagrada Escritura. Ele ministra a nós em cada sacramento, e assim experimentamos a vitalidade de seu corpo místico. Quando você lê o relato do Dr. Hahn sobre a Eucaristia como a adoração celestial mencionada no Apocalipse, como ele indica tão bem, você deve começar a vibrar com a vitalidade da graça. A missa na terra é a apresentação da ceia das bodas do Cordeiro. Como o Dr. Hahn aponta, a maioria dos cristãos evita o livro do Apocalipse e seus sinais misteriosos, ou eles inventam suas próprias teorias peculiares sobre quem é quem e onde tudo vai acabar. Como habitante da cidade de Nova York, a candidata à Babilônia no século XX, estou perfeitamente encantada com a perspectiva de tudo terminar em breve, mesmo na próxima semana. Mas estou cansado de todos esses profetas da desgraça e suas interpretações.
Promessas, promessas. No início deste século, vivi a carreira de vários caras que estavam na pequena lista de candidatos ao grande anticristo, e nenhum show. Meu amor por Apocalipse não se baseia em toda essa paranoia de Star Wars, mas na vista maravilhosa da Jerusalém Celestial nos capítulos finais de Apocalipse. Estes chegam o mais perto possível de descrever o que o olho não viu nem o ouvido ouviu. Agora, com a leitura e releitura da Ceia do Cordeiro, muitos outros capítulos estão abertos para mim com muito mais clareza, descrevendo de forma simbólica como pode ser a vida eterna dos santos, para usar a frase de Santo Agostinho. Foi Santo Agostinho, você sabe, quem insistiu em colocar o Apocalipse, bem como os hebreus no cânon do Novo Testamento, em um concílio de bispos africanos realizado no final do século IV. Novamente, para citar Agostinho, podemos em oração por sua grande misericórdia, tocar por um instante aquela fonte da vida onde ele alimenta Israel para sempre. Mas, além desses momentos especiais de contemplação, podemos ver simbolicamente na celebração diária da missa as realidades do culto celestial do sumo sacerdote e seu corpo místico. Sou grato ao Dr. Ram por encontrar e trazer de volta à vida esta visão dos primeiros padres da Igreja. A única coisa que fazemos neste mundo que é uma participação real na vida que esperamos viver para sempre é adorar com Cristo na liturgia. Por mais humildes que sejam as nomeações dos edifícios da Igreja, por mais limitada que seja a percepção espiritual dos participantes, quando estamos na liturgia da missa, Cristo está lá e misteriosamente estamos naquele momento de pé na eterna ceia do Cordeiro. Leia atentamente este livro, e você aprenderá como e por quê. Parte 1. O dom da missa. Introdução. Cristo está à porta. A missa revelada. De todas as coisas católicas, não há nada tão familiar quanto a missa. Com suas orações, hinos e gestos atemporais, a missa é como um lar para nós. No entanto, a maioria dos católicos passará a vida inteira sem enxergar além da superfície das orações memorizadas. Poucos vão vislumbrar o poderoso drama sobrenatural em que entram todos os domingos. O Papa João Paulo II chamou a missa de céu na terra, explicando que a liturgia que celebramos na terra é uma participação misteriosa na liturgia celestial. A missa está próxima e querida. O livro do Apocalipse, por outro lado, parece remoto e intrigante. Página após página mostra imagens bizarras e assustadoras, de guerras e pragas, bestas e anjos, rios de sangue, sapos demoníacos e dragões de 7 cabeças. E o personagem mais simpático é um cordeiro de 7 chifres e 7 olhos. Se isso é apenas a superfície, dizem alguns católicos, acho que não quero ver as profundezas. Bem, neste pequeno livro, eu gostaria de propor algo estranho. Proponho que a chave para entender a missa é o livro do Apocalipse bíblico, e além disso, que a missa é a única maneira pela qual um cristão pode realmente entender o livro do Apocalipse. Se você é cético, saiba que não está sozinho. Quando contei a uma amiga que estava escrevendo sobre a missa como chave para o livro do Apocalipse, ela riu e disse, Apocalipse. Isso não é apenas uma coisa estranha. Parece estranho para os católicos, porque, há muitos anos, lemos o livro à parte da tradição cristã. As interpretações que a maioria das pessoas conhece hoje são as que chegaram às notícias ou às paradas de best-sellers, e essas têm sido predominantemente protestantes. Eu sei disso por experiência própria. Eu tenho estudado o livro do Apocalipse por mais de 20 anos. Até 1985, estudei isso como ministro protestante, e, ao longo desses anos, vi-me envolvido, por sua vez, pela maioria das teorias interpretativas da moda e fora de moda. Tentei todas as chaves, mas nenhuma conseguia abrir a porta. De vez em quando, eu ouvia um clique de tambor, e isso me dava esperança. No entanto, só quando comecei a contemplar a missa senti que a porta começava a ceder, um pouco de cada vez. Gradualmente, fui tomando conta da grande tradição cristã. Em 1986, fui recebido em plena comunhão com a Igreja Católica. Depois disso, em meu estudo do livro do Apocalipse, as coisas ficaram mais claras. Depois disso olhei, e eis que no céu uma porta aberta. AP 4h01. E a porta se abriu para missa dominical em sua igreja paroquial. Agora, você pode responder que sua experiência semanal da missa é tudo menos celestial. Na verdade,
É uma hora desconfortável, pontuada por bebês berrando, hinos sem graça cantados desafinados, sinuosos, homilias sem sentido e vizinhos vestidos como se fossem a um jogo de bola, à praia ou a um piquenique. No entanto, insisto que vamos para o céu quando vamos à missa, e isso é verdade para todas as missas que assistimos, independentemente da qualidade da música ou do fervor da pregação. Não se trata de aprender a olhar para o lado bom de liturgias descuidadas. Não se trata de desenvolver uma atitude mais caridosa em relação aos cantores surdos. Trata-se de algo que é objetivamente verdadeiro, algo tão real quanto o coração que bate dentro de você. A missa, e quero dizer cada missa, é o céu na terra. Asseguro-lhe que esta não é minha ideia, é da Igreja. Nem é uma ideia nova, existe desde o dia em que John teve sua visão apocalíptica. No entanto, é uma ideia que não pegou os católicos nos últimos séculos e não consigo descobrir por quê. A maioria de nós admitirá que queremos tirar mais da missa. Bem, não podemos obter mais do que o próprio céu. Devo dizer desde o início que este livro não é um estudo bíblico. Ele está focado na aplicação prática de apenas um aspecto do livro do Apocalipse, e nosso estudo está longe de ser exaustivo. Estudiosos debatem interminavelmente sobre quem escreveu o livro do Apocalipse, e quando, e onde, e por quê, e em que tipo de pergaminho. Neste livro, não abordarei essas questões com muitos detalhes. Tampouco escrevi um manual sobre as rubricas da liturgia. Apocalipse é um livro místico, não um vídeo de treinamento ou um manual de instruções. Ao longo deste livro, você provavelmente encontrará a missa de novas maneiras, maneiras diferentes daquela que você está acostumado a assistir. Embora o céu desça sempre que a igreja celebra a Eucaristia, a missa parece diferente de lugar para lugar e de vez em quando. Onde moro, a maioria dos católicos está acostumada com a liturgia do rito latino. De fato, a palavra missa propriamente se refere apenas à liturgia eucarística de rito latino. Melquite Ruteno, entre outros. Cada um tem sua própria beleza, cada um tem sua própria sabedoria, cada um nos mostra um canto diferente do céu na terra. Pesquisar a ceia do Cordeiro me deu novos olhos para ver a missa. Rezo para que a leitura deste livro dê o mesmo presente a você. Juntos, peçamos também um coração novo, para que, através do estudo e da oração, cresçamos cada vez mais no amor dos mistérios cristãos que recebemos do Pai. O livro do Apocalipse nos mostrará a missa como o céu na terra. Agora, vamos em frente, sem demora, porque o céu não pode esperar. Capítulo 1. No céu agora. O que eu encontrei? Na minha primeira missa. Lá estava eu, um homem incógnito, um pastor protestante à paisana, entrando nos fundos de uma capela católica em Milwaukee para testemunhar minha primeira missa. A curiosidade me levará até lá, e eu ainda não tinha certeza de que fosse uma curiosidade saudável. Estudando os escritos dos primeiros cristãos, encontrei inúmeras referências à liturgia, à Eucaristia, o sacrifício. Para aqueles primeiros cristãos, a Bíblia, o livro que eu amava acima de tudo, era incompreensível à parte do evento que os católicos de hoje chamam de a missa. Eu queria entender os primeiros cristãos, mas eu não tinha experiência de liturgia. Então me convenci a ir ver, como uma espécie de exercício acadêmico, mas jurando o tempo todo que não me ajoelharia nem participaria de idolatria. Sentei-me nas sombras, em um banco bem no fundo daquela capela no porão. Diante de mim havia um bom número de adoradores, homens e mulheres de todas as idades. Suas genuflexões me impressionaram, assim como sua aparente concentração na oração. Então um sino tocou, e todos se levantaram quando o padre emergiu de uma porta ao lado do altar. Inseguro de mim mesmo, permaneci sentado. Durante anos, como um calvinista evangélico, fui treinado para acreditar que a missa era o maior sacrilégio que um humano poderia cometer. A missa, me ensinaram, era um ritual que pretendia ressacrificar Jesus Cristo. Então eu permaneceria um observador. Eu ficava sentado, com minha Bíblia aberta ao meu lado. Engraçado na escrituração. À medida que a missa prosseguia, porém, algo me atingiu. Minha Bíblia não estava apenas ao meu lado. Estava diante de mim, nas palavras da missa. Uma linha era de Isaías, outra dos Salmos, outra de Paulo. A experiência foi avassaladora. Eu queria parar tudo e gritar: Ei,
posso explicar o que está acontecendo a partir das Escrituras. Isso é ótimo. Ainda assim, mantive meu status de observador. Fiquei à margem até ouvir o padre pronunciar as palavras de consagração: isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. Então eu senti todas as minhas dúvidas se esvaindo. Ao ver o padre erguer aquela hóstia branca, senti uma oração brotar do meu coração em um sussurro: meu Senhor e meu Deus. Isso é realmente você. Eu era o que você poderia chamar de um caso perdido a partir daquele ponto. Eu não podia imaginar uma excitação maior do que aquelas palavras tinham produzido em mim. No entanto, a experiência foi intensificada apenas um momento depois, quando ouvi a congregação recitar: Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, e o sacerdote responde: Este é o Cordeiro de Deus, enquanto levantava a hóstia. Em menos de um minuto, a frase Cordeiro de Deus soou 4 vezes. Depois de longos anos estudando a Bíblia, soube imediatamente onde estava. Eu estava no livro do Apocalipse, onde Jesus é chamado de Cordeiro nada menos que 28 vezes em 22 capítulos. Eu estava na festa de casamento que João descreve no final daquele último livro da Bíblia. Eu estava diante do trono do céu, onde Jesus é saudado para sempre como o Cordeiro. Eu não estava pronto para isso, porém, eu estava na missa. Fumaça sagrada. Voltaria à missa no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte. Cada vez que eu voltava, eu descobri mais das Escrituras cumpridas diante dos meus olhos. No entanto, nenhum livro era tão visível para mim, naquela capela escura, como o livro do Apocalipse, o Apocalipse, que descreve a adoração dos anjos e santos no céu. Como naquele livro, também naquela capela, vi sacerdotes vestidos com mantos, um altar, uma congregação cantando Santo, Santo, Santo. Vi a fumaça do incenso, ouvi a invocação de anjos e santos, eu mesmo cantei os aleluias, pois fui atraído cada vez mais para esse culto. Continuei sentado no banco de trás com minha Bíblia, e mal sabia para que lado me virar, em direção à ação no Apocalipse ou à ação no altar. Cada vez mais, eles pareciam ser a mesma ação. Mergulhei com renovado vigor em meu estudo do cristianismo antigo e descobri que os primeiros bispos, os padres da igreja, fizeram a mesma descoberta que eu fazia todas as manhãs. Eles consideravam o livro do Apocalipse a chave da liturgia, e a liturgia a chave do livro do Apocalipse. Algo poderoso estava acontecendo comigo como estudioso e crente. O livro da Bíblia que eu achava mais desconcertante, o livro do Apocalipse, estava agora iluminando as ideias mais fundamentais para minha fé, a ideia da aliança como o vínculo sagrado da família de Deus. Além disso, a ação que eu havia considerado a suprema blasfêmia, a missa, agora se tornou o evento que selou a aliança de Deus. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Eu estava tonta com a novidade de tudo isso. Por anos eu vinha tentando entender o livro do Apocalipse como algum tipo de mensagem codificada sobre o fim do mundo, sobre adoração no céu distante, sobre algo que a maioria dos cristãos não poderia experimentar enquanto ainda estivesse na terra. Agora, depois de 2 semanas de frequência diária à missa, eu me vi querendo me levantar durante a liturgia e dizer: Ei, pessoal! Deixe-me mostrar onde você está no Apocalipse. Vá para o capítulo 4, versículo 8. Você está no céu agora. Roubando meu trovão. No céu agora. Os padres da igreja me mostraram que esta não foi minha descoberta. Eles haviam pregado sobre isso mais de 1000 anos atrás. Eu estava, no entanto, convencido de que merecia crédito pela redescoberta da relação entre a missa e o livro do Apocalipse. Então descobri que o Concílio Vaticano II havia roubado meu trovão. Considere as seguintes palavras da Constituição sobre a Sagrada Liturgia. Na liturgia terrena partilhamos o antegozo daquela liturgia celeste que se celebra na cidade santa de Jerusalém para a qual caminhamos como peregrinos, onde Cristo está sentado à direita de Deus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Com todos os guerreiros do exército celestial cantamos um hino de glória ao Senhor, venerando a memória dos santos, esperamos alguma parte e comunhão com eles, aguardamos ansiosamente o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele, nossa vida, apareça e nós também apareçamos com Ele em glória. Espere um minuto. Isso é o céu. Não, é a missa.
Não, é o livro do Apocalipse. Espere um minuto, é tudo acima. Eu me vi tentando ir devagar, com cautela, com cuidado para evitar os perigos aos quais os convertidos são suscetíveis, pois eu estava rapidamente me convertendo à fé católica. No entanto, essa descoberta não foi produto de uma imaginação exagerada, era o ensinamento solene de um concílio da Igreja Católica. Com o tempo, eu descobriria que era também a conclusão inevitável dos estudiosos protestantes mais rigorosos e honestos. Um deles, Leonard Thompson, escreveu que mesmo uma leitura superficial do livro do Apocalipse mostra a presença da linguagem litúrgica estabelecida no culto. A linguagem da adoração desempenha um papel importante na unificação do livro. Só as imagens da liturgia podem dar sentido a esse estranho livro. Figuras litúrgicas são centrais em sua mensagem, escreve Thompson, revelando algo mais do que visões de coisas por vir. Próximas atrações. O livro do Apocalipse era sobre alguém que estava por vir. Era sobre Jesus Cristo e sua segunda vinda, que é a maneira como os cristãos costumam traduzir a palavra grega parousia. Hora após hora naquela capela em Milwaukee em 1985, eu vim a saber que aquele alguém era o mesmo Jesus Cristo que o padre católico levantou na hóstia. Se os primeiros cristãos estivessem corretos, eu sabia que, naquele exato momento, o céu pousou na terra. Meu Senhor e meu Deus! Isso é realmente você! Ainda assim, questões sérias permaneciam em minha mente e coração sobre a natureza do sacrifício, sobre os fundamentos bíblicos da missa, sobre a continuidade da tradição católica, sobre muitos dos pequenos detalhes do culto litúrgico. Essas perguntas definiriam minhas investigações ao longo dos meses que antecederam minha recepção na Igreja Católica. De certa forma, eles continuam a definir meu trabalho hoje. Hoje em dia, porém, peço não como acusador ou curioso, mas como um filho que se aproxima do Pai, pedindo o impossível, pedindo para segurar uma estrela brilhante distante na palma da mão. Não acredito que nosso Pai recusará a mim, ou a você, a sabedoria que buscamos em relação à sua missa. Afinal, é o evento em que ele sela sua aliança conosco e nos torna seus filhos. Este livro é mais ou menos um registro do que encontrei ao investigar as riquezas de nossa tradição católica. Nossa herança inclui toda a Bíblia, o testemunho ininterrupto da missa, os ensinamentos constantes dos santos, a pesquisa das escolas, os métodos de oração contemplativa e o cuidado pastoral dos papas e bispos. Na missa, você e eu temos o céu na terra. A evidência é esmagadora. A experiência é uma revelação. Capítulo 2. Dado para você. A história do sacrifício. A frase na missa que me nocauteou foi o Cordeiro de Deus, porque eu sabia que este Cordeiro era o próprio Jesus Cristo. Ninguém precisa te dizer isso. Talvez você tenha cantado ou recitado as palavras 1000 vezes, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós. Assim como muitas vezes você viu o sacerdote erguer a hóstia quebrada e proclamar, este é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro é Jesus. Isso não é notícia, é o tipo de fato que encobrimos. Afinal, Jesus é muitas coisas, ele é Senhor, Deus, Salvador, Messias, Rei, Sacerdote, Profeta e Cordeiro. No entanto, se estivéssemos realmente pensando, não passaríamos por cima desse último título. Olhe novamente para essa lista, Senhor, Deus, Salvador, Messias, Rei, Sacerdote, Profeta e Cordeiro. Uma destas coisas não é como as outras. Os 7 primeiros são títulos com os quais poderíamos dirigir-nos confortavelmente a um Deus homem. São títulos com dignidade, implicando sabedoria, poder e status social. Mas Cordeiro. Mais uma vez, peço-lhe que se livre de 2000 anos de significado simbólico acumulado. Finja por um momento que você nunca cantou o Cordeiro de Deus. Sobre o Cordeiro. O título, então, parece quase cômico em sua inadequação. Os cordeiros geralmente não estão no topo das listas dos animais mais admirados. Eles não são particularmente fortes, inteligentes, rápidos ou bonitos. Outros animais parecem mais dignos. Podemos facilmente imaginar Jesus, por exemplo, como o leão de Judá, AP 5 horas e 5 minutos. Os leões são reais, são fortes e ágeis, ninguém mexe com o rei dos animais. Mas o leão de Judá faz apenas uma aparição no livro do Apocalipse. Enquanto isso,
O Cordeiro domina, aparecendo nada menos que 28 vezes. O Cordeiro governa, ocupando o trono do céu, AP 22 horas e 3 minutos. É o Cordeiro que lidera um exército de centenas de milhares de homens e anjos, causando medo no coração dos ímpios, AP 6, 15, 16. Esta última imagem, do Cordeiro feroz e assustador, é quase incongruente demais para imaginar com uma cara séria. No entanto, para João, esse assunto do Cordeiro é sério. Os títulos Cordeiro e Cordeiro de Deus são aplicados a Jesus quase exclusivamente nos livros do Novo Testamento que são atribuídos a João, o quarto Evangelho e o livro do Apocalipse. Embora outros livros do Novo Testamento, veja Atos 8, 32-35, 1 1 hora e 19 minutos, digam que Jesus é como um cordeiro em certos aspectos, somente João ousa chamar Jesus de o Cordeiro, veja 1 hora e 36 minutos e em todo. Sabemos que o Cordeiro é central tanto para a missa quanto para o livro do Apocalipse. E nós sabemos quem é o Cordeiro. No entanto, se queremos experimentar a missa como o céu na terra, precisamos saber mais. Precisamos saber o que é o Cordeiro e por que o chamamos de Cordeiro. Para descobrir, temos que voltar no tempo, quase até o início. Bem. Para o antigo Israel, o Cordeiro era identificado com sacrifício, e o sacrifício é uma das formas mais primitivas de adoração. Já na segunda geração descrita em Gênesis, encontramos, na história de Caim e Abel, o primeiro exemplo registrado de uma oferta de sacrifício. Caim trouxe ao Senhor uma oferta do fruto da terra, e Abel trouxe das primícias das suas ovelhas e das suas gorduras, GN 4, 3 e 4. No devido tempo, encontramos holocaustos semelhantes de Noé, GN 8, 20, 21, Abraão, GN 15, 8 e 10, 22 horas e 13 minutos, Jacó, Gênesis 46, 1 e outros. Em Gênesis, os patriarcas estavam sempre construindo altares, e os altares serviam principalmente como locais de sacrifício. Além dos holocaustos, os antigos às vezes derramavam libações, ou oferendas de vinho. Dos sacrifícios em Gênesis, 2 merecem nossa atenção mais cuidadosa, o de Melquisedeque, GN 14, 18, 20, e o de Abraão e Isaque em Gênesis 22. Melquisedeque aparece como o primeiro sacerdote mencionado na Bíblia, e muitos cristãos, seguindo a carta aos Hebreus 7, 1, 17, o viram como um prenúncio de Jesus Cristo. Melquisedeque era tanto sacerdote quanto rei, uma combinação estranha no Antigo Testamento, mas que mais tarde seria aplicada a Jesus. Gênesis descreve Melquisedeque como rei de Salém, uma terra que mais tarde se tornaria Jerusalém, que significa cidade da paz, ver SL 76, 2. Jesus se levantaria um dia como rei da Jerusalém celestial e novamente como Melquisedeque, príncipe da paz. Finalmente, o sacrifício de Melquisedeque foi extraordinário, pois não envolveu animais. Ele ofereceu pão e vinho, como Jesus faria na última ceia, quando instituiu a Eucaristia. O sacrifício de Melquisedeque terminou com uma bênção sobre Abraão. Moria Quere. O próprio Abraão revisitaria o local de Salém, alguns anos depois, quando Deus o chamou para fazer um sacrifício final. Em Gênesis 22, Deus diz a Abraão, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto sobre um dos montes, v. 2. A tradição israelita, registrada em 2 Crônicas 3 horas e 1 minuto, identifica Moriá com o futuro local do templo em Jerusalém. Lá Abraão viajou com Isaque, que carregava nas costas a lenha para o sacrifício, Gênesis 22 horas e 6 minutos. Quando Isaque perguntou onde estava a vítima, Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho, v. 8. No final, o anjo de Deus impediu a mão de Abraão de sacrificar seu filho e providenciou um carneiro para ser sacrificado. Nesta história, Israel discerniria o juramento da aliança de Deus para tornar os descendentes de Abraão uma nação poderosa. Por mim mesmo jurei, porque você não reteve seu filho, multiplicarei sua descendência como as estrelas do céu e por sua descendência todas as nações de a terra se abençoe. GN 22 2.16, 17. Essa foi a nota promissória de Deus para Abraão, também se tornaria a apólice de seguro de vida de Israel. No deserto do Sinai, quando o povo escolhido ganhou a morte por adorar o bezerro de ouro,
Moisés invocou o juramento da aliança de Deus a Abraão para salvá-los da ira divina. Vereis 32:2.13, 14. Os cristãos mais tarde considerariam a história de Abraão e Isaque como uma profunda alegoria para o sacrifício de Jesus na cruz. As semelhanças eram muitas. Primeiro, Jesus, como Isaque, era o único filho amado de um pai fiel. Novamente como Isaque, Jesus carregou a lenha colina acima para seu próprio sacrifício, que seria consumado em uma colina em Jerusalém. De fato, o local onde Jesus morreu, o Calvário, era um dos montes na Cordilheira de Moriá. Além disso, a primeira linha do Novo Testamento identifica Jesus com Isaque como o filho de Abraão, em Miteu 1h01. Para os leitores cristãos, até as palavras de Abraão provaram ser proféticas. Lembre-se de que não havia pontuação no original hebraico e considere uma leitura alternativa do versículo 8. Deus proverá a si mesmo, o cordeiro, para holocausto. O cordeiro prefigurado, é claro, era Jesus Cristo, o próprio Deus, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos gentios. GL 3h14. Ver também GN 22:2.16, 18. Magnetismo animal. Na época da escravização de Israel no Egito, fica claro que o sacrifício ocupa uma parte essencial e central da religião de Israel. Os superintendentes de Faraó zombam de que os sacrifícios frequentes dos israelitas são apenas uma desculpa para evitar o trabalho. Veja aí 5h17. Mais tarde, quando Moisés faz seu apelo ao Faraó, a principal de suas exigências é o direito dos israelitas de oferecer sacrifício a Deus. Vereis 10,25. O que todas essas ofertas significavam? O sacrifício de animais significava muitas coisas para os antigos israelitas. Primeiro, foi um reconhecimento da soberania de Deus sobre a criação. A terra é do Senhor, SL 24h01. O homem reconheceu este fato devolvendo a Deus o que é, em última análise, seu. Assim, o sacrifício louvou a Deus de quem todas as bênçãos fluem. Segundo, um sacrifício pode ser um ato de agradecimento. A criação é dada ao homem como um dom, mas que retorno o homem pode dar a Deus? Veja SL 116,12. Só podemos devolver o que nós mesmos recebemos. Terceiro, às vezes, o sacrifício servia como forma de selar solenemente um acordo ou juramento, um convênio diante de Deus. Ver GN 21, 22:32. Quarto, o sacrifício também pode ser um ato de renúncia e tristeza pelos pecados. A pessoa que oferecia sacrifício reconhecia que seus pecados mereciam a morte. Ele ofereceu a vida do animal no lugar da sua. Contando ovelhas. Mas o sacrifício crucial na história de Israel foi a Páscoa, que precipitou a fuga dos israelitas do Egito. Foi na Páscoa que Deus instruiu cada família israelita a pegar um cordeiro sem defeito e sem ossos quebrados, matá-lo e espargir seu sangue no batente da porta. Naquela noite, os israelitas deveriam comer o cordeiro. Se o fizessem, seu primogênito seria poupado. Se não o fizessem, seus primogênitos morreriam à noite, junto com todos os primogênitos de seus rebanhos. Veja Ex 12, 23. O cordeiro sacrificial morria como resgate, no lugar do primogênito da casa. A Páscoa, então, foi um ato de redenção, uma recompra. No entanto, Deus não apenas resgatou os filhos primogênitos de Israel, ele também os consagrou como um reino de sacerdotes, uma nação santa. Ex 19h06, uma nação que ele chamou de seu próprio filho primogênito. Ex 4h22. O Senhor disse aos israelitas, então, que comemorassem a Páscoa todos os anos, e ele ainda lhes deu as palavras que deveriam usar para explicar o ritual às gerações futuras. Quando seus filhos lhe disserem, o que você quer dizer com este serviço? Dirás, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, porque passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios. Ex 12, 26-27. Entrando na terra prometida, os israelitas continuaram seus sacrifícios diários a Deus, agora guiados pelas muitas prescrições da lei, que vemos enumeradas em Levítico, Números e Deuteronômio. Veja, por exemplo, LV 7, 9, NM 28, DT 16. Estado altarado, Jerusalém como capital real. Com o estabelecimento do templo em Jerusalém por volta de 960. C.
Israel ofereceu seus sacrifícios diários ao Deus Todo-Poderoso em um cenário majestoso. Todos os dias, os sacerdotes sacrificavam 2 cordeiros, um de manhã e outro à noite, para expiar os pecados da nação. Esses foram os sacrifícios essenciais, mas, ao longo do dia, a fumaça subiu de muitas outras oferendas particulares. Cabras, touros, rolas, pombos e carneiros eram oferecidos no imenso altar de bronze que ficava ao ar livre na entrada do pátio interno do templo. O santo lugar do templo estava logo além daquele altar, e o Santo dos Santos, a morada de Deus, estava ainda mais longe. O altar de incenso ficava imediatamente diante do Santo dos Santos. Apenas os sacerdotes tinham permissão para entrar no pátio interno do templo, apenas o sumo sacerdote era permitido no Santo dos Santos, e mesmo ele podia entrar apenas brevemente, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur. Pois mesmo o sumo sacerdote era pecador e, portanto, indigno de permanecer na presença de Deus. O Templo de Jerusalém reuniu todos os tipos de sacrifícios anteriores. Construído no local onde Melquisedeque oferecerá pão e vinho, e onde Abraão oferecerá seu filho, e onde Deus havia jurado salvar todas as nações, o templo servia como local permanente de oferendas, cuja principal era idêntica ao mais antigo sacrifício de Abel, o cordeiro. Pois o grande dia do sacrifício permaneceu a festa da Páscoa, quando cerca de 2,5 milhões de peregrinos se aglomeraram em Jerusalém, vindos dos cantos mais distantes do mundo conhecido. O historiador judeu do primeiro século Joséfo registra que, na Páscoa do ano de C70, apenas alguns meses antes de os romanos destruírem o templo, e cerca de 40 anos após a ascensão de Jesus, os sacerdotes ofereceram mais de 1/4 milhão de cordeiros no altar do templo, 256.500, para ser mais preciso. Dentro e fora. Todo esse sacrifício foi apenas um ritual vazio. Não, embora o holocausto, por si só, claramente não fosse suficiente. Deus exigiu também um sacrifício interior. O salmista declarou que o sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado, SL 51, 17. O profeta Oséias falou por Deus, dizendo: Eu desejo amor constante e não sacrifício, o conhecimento de Deus, em vez de holocaustos, os 6 horas e 6 minutos. No entanto, a obrigação de oferecer sacrifício permaneceu. Sabemos que Jesus observava as leis judaicas em relação ao sacrifício. Ele celebrava a Páscoa todos os anos em Jerusalém, e presumivelmente ele comeu o cordeiro sacrificado, primeiro com sua família e depois com seus apóstolos. Afinal, não era opcional. Consumir o cordeiro era a única maneira de um judeu fiel renovar sua aliança com Deus, e Jesus era um judeu fiel. Mas a Páscoa teve mais do que uma importância comum na vida de Jesus, foi central para sua missão, um momento definitivo. Jesus é o cordeiro. Quando Jesus estava diante de Pilatos, João observa que era o dia da preparação da Páscoa, era quase a hora sexta, 19 horas e 14 minutos. João sabia que a hora sexta era quando os sacerdotes começavam a bater os cordeiros da Páscoa. Este, então, é o momento do sacrifício do Cordeiro de Deus. Em seguida, João relata que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado na cruz, para que se cumprisse a Escritura, 19 horas e 36 minutos. Que escritura foi essa? Êxodo 12 horas e 46 minutos, que estipula que o cordeiro pascal não deve ter ossos quebrados. Vemos, então, que o Cordeiro de Deus, como o cordeiro pascal, é uma oferta digna, um cumprimento perfeito. Na mesma passagem, João relata que os espectadores serviram a Jesus vinho azedo de uma esponja em um ramo de isopo, Vérgio 19,29, Eis 12,22. Isopo era o ramo prescrito pela lei para a aspersão da Páscoa do sangue do cordeiro. Assim, esta simples ação marcou o cumprimento da nova e perfeita redenção. E Jesus exclamou: Está consumado. Finalmente, ao falar das vestes de Jesus no momento da crucificação, João usa o termo preciso para as vestes que o sumo sacerdote usava quando oferecia sacrifícios como o cordeiro pascal. Ritos da vítima. O que podemos concluir disso? João deixa claro para nós que, no novo e definitivo sacrifício pascal, Jesus é tanto sacerdote quanto vítima. Isso é confirmado nos relatos da última ceia dos outros 3 evangelhos, onde Jesus claramente usa a linguagem sacerdotal de sacrifício e libações, mesmo quando descreve a si mesmo como a vítima.
Este é o meu corpo que é dado por vocês. Este cálice que é derramado por vocês é a nova aliança no meu sangue. LC 22,19, 20. O sacrifício de Jesus realizaria o que todo o sangue de milhões de ovelhas, touros e bodes nunca poderia fazer. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. HB 10 horas e 4 minutos. Mesmo o sangue de 250 000 de cordeiros não poderia salvar a nação de Israel, muito menos o mundo. Para expiar as ofensas contra um Deus que é todo bom, infinito e eterno, a humanidade precisava de um sacrifício perfeito, um sacrifício tão bom, sem mácula e sem limites como o próprio Deus. E esse foi Jesus, o único que poderia tirar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. HB 9 horas e 26 minutos. Eis o Cordeiro de Deus. João 1 hora e 36 minutos. Por que Jesus tinha que ser um cordeiro, e não um garanhão ou um tigre ou um touro? Por que o Apocalipse retrata Jesus como um cordeiro em pé como morto? AP 5 horas e 6 minutos. Por que a missa deve proclamá-lo como o Cordeiro de Deus? Por que apenas um cordeiro sacrificial se encaixa no padrão divino de nossa salvação? Além disso, Jesus era tanto sacerdote quanto vítima, e como sacerdote ele podia fazer o que nenhum outro sumo sacerdote podia fazer. Pois o sumo sacerdote entrava, no santo lugar todos os anos com sangue que não era seu. HB 9 horas e 25 minutos, e mesmo assim ficava apenas brevemente antes que sua indignidade o expulsasse. Mas Jesus entrou no mais santo dos santos, o céu, de uma vez por todas, para se oferecer como nosso sacrifício. Além disso, pela nova Páscoa de Jesus, nós também fomos feitos um reino de sacerdotes e a igreja dos primogênitos. Veja P 1 hora e 6 minutos, HB 12 horas e 23 minutos, e compare com ex 4 horas e 22 minutos e 19 horas e 6 minutos, e com ele entramos no santuário do céu, sempre que vamos à missa. Retomaremos todas estas imagens mais adiante, quando vimos aquele Santíssimo do livro do Apocalipse, com o seu altar, e o seu templo, o seu incenso e o seu Cordeiro onipresente. Não esqueça dessa festa. Mas o que isso significa para nós hoje? Como devemos celebrar nossa Páscoa? São Paulo nos dá uma pista: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Celebremos, pois, a festa com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. 1 Cor 5,7, 8. Nosso Cordeiro Pascal, então, é pão sem fermento. Nossa festa é a missa. Veja 1 Cor 10, 15, 21, 11, 23, 32. À luz clara da nova aliança, os sacrifícios da antiga aliança fazem sentido como preparação para o único sacrifício de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote real no santuário celestial. E é este único sacrifício que oferecemos, com Jesus, na missa. Nesta luz, vemos as orações da missa com nova clareza. Oferecemos-te o seu corpo e sangue, o sacrifício aceitável que traz a salvação ao mundo inteiro. Senhor, olha para este sacrifício que tens dado à tua igreja. Oração Eucarística 4. Das muitas dádivas que nos deste, oferecemos a ti, Deus de glória e majestade, este sacrifício santo e perfeito. Olha com favor para estas ofertas e aceita-as como outrora aceitaste as dádivas do teu servo Abel, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e o pão e o vinho oferecidos pelo teu sacerdote Melquisedeque. Deus Todo-Poderoso, oramos para que seu anjo possa levar este sacrifício ao seu altar no céu. Oração Eucarística I. Não é suficiente que Cristo tenha sangrado e morrido por nós. Agora temos nosso papel a cumprir. Assim como com a antiga aliança, assim também com a nova. Se você quer marcar sua aliança com Deus, selar sua aliança com Deus, renovar sua aliança com Deus, você tem que comer o Cordeiro Pascal, que é nosso pão sem fermento. Começa a soar familiar. A menos que você coma a carne do Filho do Homem e beba o seu sangue, você não tem vida em você. Jó 6 horas e 54 minutos. Retorno do investimento. A necessidade primordial do homem de adorar a Deus sempre se expressou em sacrifício, adoração que é simultaneamente um ato de louvor, expiação, doação de si mesmo, aliança e ação de graças, em grego, Eucharistia. As várias formas de sacrifício têm um significado comum e positivo: a vida é entregue para ser transformada e compartilhada. Então, quando Jesus falou de sua vida como um sacrifício, ele tocou em uma corrente profunda nas almas de seus apóstolos, nas almas dos israelitas, em todas as almas humanas.
No século XX, Mohandas Gandhi, que era hindu, chamou a adoração sem sacrifício um absurdo da era moderna. Mas a adoração não é assim para os católicos. Nosso ato supremo de adoração é um ato supremo de sacrifício, a ceia do Cordeiro, a missa. O sacrifício é uma necessidade do coração humano. Mas, até Jesus, nenhum sacrifício seria suficiente. Lembre-se do Salmo 1:6, 12. Como retribuirei ao Senhor todo o bem que Ele me fez? Como, de fato? Deus sabia o tempo todo qual seria a nossa resposta. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, SL 1:6, 13. Capítulo 3. Do começo. A missa dos primeiros cristãos. Canibalismo e sacrifício humano eram acusações frequentemente sussurradas contra as primeiras gerações de cristãos. Os primeiros apologistas cristãos os adotaram para descartá-los como fofocas. No entanto, através das lentes distorcidas da fofoca dos pagãos, podemos ver qual era o elemento mais identificável da vida e do culto cristão. Era a Eucaristia, a reapresentação do sacrifício de Jesus Cristo, a refeição sacramental onde os cristãos consumiam o corpo e o sangue de Jesus. Foi a distorção desses fatos de fé que levou a calúnias pagãs contra a Igreja, embora seja fácil ver como os pagãos entenderam mal. Na Igreja primitiva, apenas os batizados tinham permissão para assistir aos sacramentos, e os cristãos eram desencorajados até mesmo de discutir esses mistérios centrais com não-cristãos. Assim, a imaginação pagã foi deixada solta, alimentada por pequenos fragmentos de fatos: este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. A menos que você coma a carne do Filho do Homem e beba o seu sangue, os pagãos sabiam que ser cristão era participar de alguns ritos estranhos e secretos. Ser cristão era ir à missa. Isso era verdade desde o primeiro dia da nova aliança. Poucas horas depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele encontrou o caminho para uma mesa com 2 discípulos. Tomou o pão, abençoou, partiu e deu-lhe. E seus olhos se abriram. Foi-lhes conhecido ao partir o pão, LC 24,30, 31,35. A centralidade da Eucaristia é evidente também na descrição capsular dos Atos dos Apóstolos da vida da Igreja primitiva. Eles se dedicavam ao ensino e à comunhão dos apóstolos, ao partir do pão e às orações, Atos 2 horas e 42 minutos. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, contém um verdadeiro manual de teoria e prática litúrgica. A carta de Paulo revela sua preocupação em transmitir a forma precisa da liturgia, nas palavras de instituição retiradas da última ceia de Jesus. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é para vocês. Faça isso em memória de mim. Da mesma forma também o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso, quantas vezes o beberdes, em memória de mim. 1 Cor 11, 23 e 25. Paulo enfatiza a importância da doutrina da presença real e vê consequências terríveis na incredulidade. Quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo sobre si mesmo. 1 Coríntios 11 horas e 29 minutos. Missal guiado. Notamos os mesmos temas à medida que passamos dos livros do Novo Testamento para outras fontes cristãs da época dos apóstolos e imediatamente depois. O conteúdo doutrinário é idêntico, e o vocabulário permanece notavelmente semelhante, mesmo quando a fé se espalhou para outras terras e outras línguas. O clero, os mestres e os defensores da Igreja primitiva estavam unidos na preocupação de preservar as doutrinas eucarísticas, a presença real do corpo e do sangue de Jesus sob a aparência de pão e vinho, a natureza sacrificial da liturgia, a necessidade de um clero devidamente ordenado, a importância da forma ritual. Assim, o testemunho das doutrinas eucarísticas da Igreja é ininterrupto, desde o tempo dos Evangelhos até hoje. Além dos livros do Novo Testamento, a escrita cristã mais antiga que sobreviveu é um manual litúrgico, o que poderíamos chamar de missal, contido em um documento chamado Didache, grego para ensino. O Didache afirma ser o ensino dos apóstolos, coletado e provavelmente foi compilado em Antioquia, Síria, ver Atos 11 horas e 26 minutos, em algum momento durante os anos 50, 110 depois de Cristo. A Didache usa a palavra sacrifício 4 vezes para descrever a Eucaristia, uma vez afirmando claramente que este é o sacrifício que foi falado pelo Senhor.
Daqui aprendemos também que o dia habitual da liturgia era o dia do Senhor, e que era costume arrepender-se dos pecados antes de receber a Eucaristia. No dia do Senhor, congregai-vos, parti o pão e dai graças, confessando primeiro as vossas transgressões, para que o vosso sacrifício seja puro. Quanto à ordem do sacrifício, a Didache oferece uma oração eucarística que impressiona em sua poesia. Podemos encontrar seus ecos nas liturgias e hinos dos cristãos de hoje, tanto orientais quanto ocidentais. Assim como este pão partido foi espalhado sobre os montes e, reunido, tornou-se um, assim seja a tua igreja reunida desde os confins da terra em teu reino, porque tua é a glória e o poder por meio de Jesus Cristo para todo sempre. Mas ninguém como o beba desta ação de graças eucarística, exceto aqueles que foram batizados em nome do Senhor. Todo-Poderoso Mestre, tu criaste todas as coisas por amor do teu nome, e deste comida e bebida aos homens para deleite, para que eles te louvassem, mas tu nos concedeste comida e bebida espirituais e vida eterna através de teu Filho. Lembra-te, Senhor, da tua igreja. Livra-o de todo mal e aperfeiçoa no teu amor, e ajunta-a dos quatro ventos, a igreja que foi santificada, no teu reino que preparaste para ela. Raízes em Israel. A liturgia da Igreja Antiga inspirou-se profundamente nos ritos e nas escrituras do Antigo Israel, assim como a nossa própria liturgia hoje. No capítulo 2, consideramos como Jesus instituiu a missa durante a festa da Páscoa. Sua ação de graças, sua Eucaristia cumpriria, aperfeiçoaria e superaria o sacrifício da Páscoa. Essa conexão era clara para a primeira geração de cristãos, muitos dos quais eram judeus devotos. Assim, as orações da Páscoa logo chegaram à liturgia cristã. Considere as orações sobre o vinho e os pães ázimos na ceia da Páscoa. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Criador do fruto da videira. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que tiras o pão da terra. A frase Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória, e 6,3 foi outro lugar comum do culto judaico, que encontrou seu caminho imediatamente nos ritos cristãos. Nós encontraremos no livro do Apocalipse, mas também aparece em uma carta composta pelo quarto Papa, São Clemente de Roma, por volta do ano 96 d. Lembrete de Toda. Talvez o ancestral litúrgico mais marcante da missa seja o Tododa do antigo Israel. A palavra hebraica Toda, como a Eucaristia grega, significa oferta de graças, ou ação de graças. A palavra denota uma refeição sacrificial compartilhada com amigos para celebrar a gratidão de alguém a Deus. A Toda começa lembrando alguma ameaça mortal e então celebra a libertação divina do homem dessa ameaça. É uma expressão poderosa de confiança na soberania e misericórdia de Deus. O Salmo 69 é um bom exemplo. Um pedido urgente de libertação, salva-me, ó Deus, é ao mesmo tempo uma celebração dessa libertação eventual, louvarei o nome de Deus com um cântico. Pois o Senhor ouve os necessitados. Talvez o exemplo clássico da Toda seja o Salmo 22, que começa com meu Deus, por que me desamparaste? O próprio Jesus citou isso enquanto estava pendurado morrendo na cruz. Seus ouvintes teriam reconhecido a referência e saberiam que essa canção, que começa com um grito de abandono, termina com uma nota triunfante de salvação. Citando esta Toda, Jesus demonstrou sua própria esperança confiante de libertação. As semelhanças entre Toda e Eucaristia vão além de seu significado comum de ação de graças. O cardeal Joseph Ratzinger escreveu, estruturalmente falando, toda a cristologia, na verdade toda a cristologia eucarística, está presente na espiritualidade toda do Antigo Testamento. Tanto a Toda quanto a Eucaristia apresentam sua adoração através da palavra e da refeição. Além disso, a Toda, como a missa, inclui uma oferta sem sangue de pão sem fermento e vinho. Os antigos rabinos fizeram uma previsão significativa a respeito do Toda. Na próxima era messiânica, todos os sacrifícios cessarão, exceto o sacrifício Toda. Isso nunca cessará em toda a eternidade. Pesicta, IP 159. Não aceite substitutos. De Antioquia, na Síria, vem novamente nosso próximo testemunho da doutrina eucarística da Igreja Nascente. Por volta de 107 d.C., Santo Inácio, bispo de Antioquia, escreveu muitas vezes sobre a Eucaristia enquanto viajava para o oeste para seu martírio. Ele fala da Igreja como o lugar do sacrifício.
E aos Filadélfia escreveu: Cuidado, então, para ter apenas uma Eucaristia. Pois há uma só carne de nosso Senhor Jesus Cristo e um cálice para manifestar a unidade do seu sangue, um altar, como há um bispo, junto com os padres e diáconos, meus conservos. Em sua carta à igreja de Esmina, Inácio atacou os hereges que, mesmo naquela época, negavam a verdadeira doutrina, nosso Salvador Jesus Cristo. Ele aconselha os leitores sobre as marcas de uma verdadeira liturgia, que seja considerada uma Eucaristia adequada, administrada pelo bispo ou por alguém a quem ele a confiou. Inácio falou do sacramento com um realismo que deve ter sido chocante para pessoas não familiarizadas com os mistérios da fé cristã. Certamente foram palavras como a dele, tiradas do contexto, que alimentaram as fofocas do Império Romano, que por sua vez vomitaram as acusações de canibalismo. Nas décadas seguintes, a defesa da Igreja caiu para um erudito convertido de Samaria chamado Justino. Foi Justino quem levantou o véu do segredo sobre a antiga liturgia. Em 155 d.C., ele escreveu ao imperador romano descrevendo o que podemos, mesmo agora, reconhecer como a missa. Vale a pena citar longamente. Justino começa sua descrição colocando diretamente no dia do sol, domingo, que foi o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Esta identificação do dia do Senhor com o domingo é o testemunho universal dos primeiros cristãos. Como principal dia de adoração, o domingo havia cumprido e substituído o sétimo dia, o sábado dos judeus. Foi o dia do Senhor, por exemplo, quando João, adorando no Espírito, teve sua visão do Apocalipse, AP 1h10. Texto e gráficos. Justino explica o sacrifício e o sacramento da Igreja. No entanto, ele não minimiza a presença real. Ele usa o mesmo realismo gráfico de seu antecessor, Inácio, o alimento que foi feito à Eucaristia pela oração de sua palavra, e que nutre nossa carne e sangue por assimilação, é tanto a carne quanto o sangue daquele Jesus que foi feito carne. Ao falar com os judeus, Justino foi mais longe e explicou que o sacrifício da Páscoa e os sacrifícios do templo eram meros prenúncios do único sacrifício de Jesus Cristo e sua reapresentação na liturgia, e a oferta de flor de farinha, que foi prescrito para ser apresentado em favor dos purificados da lepra, era um tipo do pão da Eucaristia, cuja celebração nosso Senhor Jesus Cristo prescreveu. Tal foi a experiência católica, ou universal, da Eucaristia. No entanto, enquanto a doutrina permanecia a mesma em todo o mundo, a liturgia era, na maior parte, um assunto local. Cada bispo era responsável pela celebração da Eucaristia em seu território, e, gradualmente, diferentes regiões desenvolveram seus próprios estilos de prática litúrgica, sírio, romano, galicano etc. O que é notável, no entanto, é o quanto todas essas liturgias, por mais variadas que fossem, mantiveram em comum. Com poucas exceções, eles compartilhavam os mesmos elementos básicos, um rito de arrependimento, leituras das Escrituras, canto ou recitação de salmos, uma homilia, um hino angélico, uma oração eucarística e a Sagrada Comunhão. As igrejas seguiram São Paulo no cuidado especial de transmitir as palavras da instituição, as palavras que transformam o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo. Isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. Aquele velho refrão familiar. A partir do início do século III, o rastro do papiro mostra uma maior preocupação em preservar as palavras precisas das liturgias atribuídas aos apóstolos. No início dos anos 300 d.C., no norte da Síria, surge outra compilação da tradição recebida, o Didascalia Apostolorum, Ensino dos Apóstolos. A didascalia inclui páginas de textos de orações, bem como instruções detalhadas para os papéis litúrgicos e etiqueta de bispos, padres, diáconos, mulheres, crianças, jovens adultos, viúvas, órfãos e viajantes. Por volta de 215 d.C., Hipólito de Roma compôs sua grande obra, a Tradição Apostólica, na qual estabeleceu os ensinamentos litúrgicos e teológicos que a Igreja Romana havia preservado desde os dias dos apóstolos. Uma seção estabelece uma liturgia bem escrita para a ordenação de sacerdotes. Enquanto na descrição de Justino podemos ver nossa missa, na obra de Hipólito podemos ouvi-la. Sacerdote, o Senhor esteja convosco. Congregação, e com o seu espírito. Sacerdote, elevemos nossos corações. Congregação, nós os elevamos ao Senhor. Sacerdote, demos graças ao Senhor.
Congregação, é certo e justo. Do mesmo período, encontramos os textos mais antigos das liturgias que reivindicavam a linhagem apostólica, as liturgias de São Marcos, São Tiago e São Pedro, liturgias ainda usadas em muitos lugares do mundo. A liturgia de São Tiago era o rito preferido da antiga Igreja de Jerusalém, que reivindicou Tiago como seu primeiro bispo. As liturgias de Tiago, Marcos e Pedro são teologicamente densas, ricas em poesia, ricas em citações das Escrituras. Lembre-se, uma vez que poucas pessoas sabiam ler, e ainda menos podiam se dar ao luxo de ter livros copiados, a liturgia era o lugar onde os cristãos absorviam a Bíblia. Assim, desde os primeiros dias da Igreja, a missa foi saturada com as Escrituras. Embora suas palavras falem eloquentemente do sacrifício de Cristo, as antigas liturgias são igualmente retumbantes em seus silêncios. Que toda a carne mortal fique calada. E ficar com temor e tremor. E não medite nada terreno dentro de si. Para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo nosso Deus, vem para ser sacrificado. E ser dado como alimento aos fiéis. E as bandas de anjos vão adiante dele. Com todo poder e domínio. Os querubins de muitos olhos e os serafins de 6 asas. Cobrindo seus rostos, e clamando em voz alta o hino. Aleluia, aleluia, aleluia. Tenha tudo isso em mente, os sons e os silêncios das primeiras missas da Igreja. Você os encontrará novamente no céu, quando examinarmos o livro do Apocalipse mais de perto. Você os encontrará novamente no céu, quando for à missa no próximo domingo. Capítulo 4. Prove e veja. E ouvir e tocar. O Evangelho. Entendendo as peças da missa. Algumas pessoas, de coração romântico, gostam de pensar que o culto cristão primitivo era puramente espontâneo e improvisado. Eles gostam de imaginar os primeiros crentes tão cheios de entusiasmo que louvor e ação de graças simplesmente transbordaram em profunda oração enquanto a igreja se reunia para partir o pão. Afinal, quem precisa de um missal para gritar, eu te amo? Uma vez eu acreditei nisso. O estudo das Escrituras e da tradição, porém, me levou a ver o bom senso de ordem na adoração. Gradualmente, eu me encontrei, enquanto ainda protestante, atraído pela liturgia e tentando construir uma liturgia a partir das palavras das Escrituras. Mal sabia eu que já tinha sido feito. Já em São Paulo, vemos a preocupação da Igreja com a precisão ritual e a etiqueta litúrgica. Eu acredito que há uma boa razão para isso. Peço paciência aos meus amigos românticos ao dizer que ordem e rotina não são necessariamente coisas ruins. Na verdade, eles são indispensáveis para uma vida boa, piedosa e pacífica. Sem horários e rotinas, pouco poderíamos realizar em nossa jornada de trabalho. Sem frases prontas, quais seriam nossas relações humanas? Ainda estou para conhecer pais que se cansam de ouvir seus filhos repetirem aquela antiga frase, obrigado. Ainda estou para conhecer o cônjuge que está cansado de ouvir, eu te amo. A fidelidade às nossas rotinas é uma forma de demonstrar amor. Não trabalhamos apenas, agradecemos ou oferecemos carinho quando realmente temos vontade. Amores verdadeiros são amores que vivemos com constância, e essa constância se mostra na rotina. Liturgia é formadora de hábitos. As rotinas não são apenas uma boa teoria. Eles funcionam na prática. A ordem torna a vida mais pacífica, mais eficiente e mais eficaz. Na verdade, quanto mais rotinas desenvolvemos, mais eficazes nos tornamos. As rotinas nos libertam da necessidade de refletir sobre pequenos detalhes repetidamente. As rotinas permitem que os bons hábitos assumam o controle, liberando a mente e o coração para seguir em frente e para cima. Os ritos da liturgia cristã são as frases estabelecidas que se provaram ao longo do tempo, o obrigado dos filhos de Deus, o eu te amo da esposa de Cristo, a Igreja. A liturgia é o hábito que nos torna altamente eficazes, não apenas na vida espiritual, mas na vida em geral, pois a vida deve ser vivida em um mundo feito e redimido por Deus. A liturgia envolve toda a pessoa, corpo, alma e espírito. Lembro-me da primeira vez que participei de um evento litúrgico católico, um serviço de vésperas em um seminário bizantino. Minha formação e treinamento calvinista não me prepararam para a experiência, o incenso e os ícones, as prostrações e reverências, o canto e os sinos. Todos os meus sentidos foram tomados.
tomados. Depois, um seminarista me perguntou, o que você acha? Tudo o que pude dizer foi, agora sei por que Deus me deu um corpo, para adorar o Senhor com seu povo na liturgia. Os católicos não ouvem apenas o Evangelho. Na liturgia, ouvimos, vemos, cheiramos e provamos. Metade de um bom tempo. Ouvimos o chamado da missa mais claramente talvez em uma frase que ecoa na maioria das liturgias do mundo, em toda a história da Igreja, eleve seus corações. Para onde vão nossos corações? Para o céu, porque a missa é o céu na terra. No entanto, antes que possamos ver isso claramente, e aqui está um segredo, antes que possamos entender o livro do Apocalipse, temos que entender as partes da missa. Neste capítulo, percorreremos passo a passo a liturgia para ver como cada elemento funciona, de onde vem e para que serve. Embora tenhamos espaço para tratar apenas de alguns dos detalhes principais, estes devem ser suficientes para nos ajudar a começar a contemplar a missa e começar a descobrir sua lógica interna. Pois, a menos que entendamos as partes e o todo, a missa pode se tornar uma rotina irracional, sem participação sincera, e esse é o tipo de rotina que dá má fama à rotina. Em primeiro lugar, devemos entender que a missa é realmente dividida em duas, a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia. Essas metades são divididas em rituais específicos. Na Igreja Latina, a liturgia da palavra inclui a entrada, os ritos introdutórios, o rito penitencial e as leituras da Escritura. A liturgia da Eucaristia pode ser dividida em 4 sessões, o ofertório, a oração eucarística, o rito da comunhão e o rito conclusivo. Embora as ações sejam muitas, a missa é uma oferta, que é o sacrifício de Jesus Cristo, que renova a nossa aliança com Deus Pai. Objetivos opostos. Entre os primeiros cristãos, o sinal da cruz foi provavelmente a expressão mais universal da fé. Aparece com frequência nos documentos da época. Na maioria dos lugares, o costume era simplesmente traçar a cruz na testa. Alguns escritores, como São Jerônimo e Santo Agostinho, descrevem os cristãos traçando a cruz na testa, depois nos lábios e depois no coração, como os católicos ocidentais modernos fazem pouco antes da leitura do Evangelho. Grandes santos também testemunham o tremendo poder do sinal. São Cipriano de Cartago, no século III, escreveu que no sinal da cruz é toda virtude e poder. Neste sinal da cruz está a salvação de todos os que estão marcados na testa, uma referência, aliás, a Apocalipse 7h03 e 14h01. Um século depois, Santo Atanásio declarou que, pelo sinal da cruz, toda magia é interrompida e toda feitiçaria reduzida a nada. Satanás é impotente diante da cruz de Jesus Cristo. O sinal da cruz é o gesto mais profundo que fazemos. É o mistério do Evangelho em um momento. É a fé cristã resumida em um único gesto. Quando nos benzemos, renovamos a aliança que começou com o nosso batismo. Com nossas palavras, proclamamos a fé trinitária na qual fomos batizados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Com nossa mão, proclamamos nossa redenção pela cruz de Jesus Cristo. O maior pecado da história humana, a crucificação do Filho de Deus, tornou-se o maior ato de amor misericordioso e poder divino. A cruz é o meio pelo qual somos salvos, pelo qual nos tornamos participantes da natureza divina. Veja 2 PE 1h04. Trindade, encarnação, redenção, todo o credo brilha naquele breve momento. No Oriente, o gesto é ainda mais rico, pois os cristãos traçam um sinal que mantém os 3 primeiros dedos juntos, polegar, indicador, médio, separados dos outros 2, anular e mindinho. Os 3 dedos juntos representam a unidade da Trindade, os 2 dedos juntos representam a união das duas naturezas de Cristo, humana e divina. Este não é apenas um ato de adoração. É também um lembrete de quem somos. Pai, Filho e Espírito Santo, reflete uma relação familiar, a vida interior e a comunhão eterna de Deus. A nossa é a única religião cujo único Deus é uma família. O próprio Deus é uma família eterna, mas, por causa do nosso batismo, ele também é nossa família. O batismo é um sacramento, que vem da palavra latina para juramento, sacramentum, e por este juramento estamos ligados à família de Deus. Fazendo o sinal da cruz, iniciamos a missa lembrando que somos filhos de Deus. Também renovamos o juramento solene do nosso batismo.
fazer o sinal da cruz, então, é como jurar sobre a Bíblia em um tribunal. Prometemos que viemos à missa para dar testemunho. Portanto, não somos espectadores na adoração, somos participantes ativos, somos testemunhas e juramos dizer a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade. Então nos ajude, Deus. Um rito para os erros. Se estamos no banco das testemunhas, quem está sendo julgado? O rito penitencial deixa claro, nós somos. As primeiras diretrizes litúrgicas que temos, a Didache, dizem que um ato de confissão deve preceder nossa participação na Eucaristia. O bonito da missa, porém, é que ninguém se levanta para nos acusar, a não ser nós mesmos. Confesso a Deus Todo-Poderoso que pequei por minha própria culpa. Nós pecamos. Não podemos negar isso. Se dissermos, estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João 1,9. Além disso, diz o bom livro, até o justo cai 7 vezes por dia, veja PV 24 horas e 16 minutos. Não somos exceções, e a honestidade exige que reconheçamos nossa culpa. Mesmo nossos pequenos pecados são coisas sérias porque cada um deles é uma ofensa contra um Deus cuja grandeza é imensurável. Então, na missa, nos declaramos culpados e depois nos jogamos à mercê do tribunal do céu. No Kyrie, pedimos misericórdia a cada uma das 3 pessoas divinas da Trindade. Senhor, tem misericórdia. Cristo, tenha piedade. Senhor, tenha piedade. Não inventamos desculpas nem racionalizamos. Pedimos perdão e ouvimos a mensagem de misericórdia. Se uma palavra capta o significado da missa, é misericórdia. A frase Senhor, tem misericórdia aparece frequentemente nas Escrituras, em ambos os testamentos. Veja, por exemplo, SL 6 horas e 2 minutos, 31, 9, MT 15 horas e 22 minutos, 17 horas e 15 minutos, 20 horas e 30 minutos. O Antigo Testamento ensina repetidamente que a misericórdia está entre os maiores atributos de Deus. Veja Ex 34, 6, JN 4 horas e 2 minutos. O Senhor, tem de piedade perdura desde as primeiras liturgias cristãs. De fato, mesmo no Ocidente Latino, muitas vezes é preservado na forma grega mais antiga, Kyrie, eleison. Em algumas liturgias do Oriente, a congregação repete o Kyrie em resposta a uma ladainha mais longa pedindo favores de Deus. Entre os bizantinos, essas petições pedem a paz de forma esmagadora. Em paz, rezemos ao Senhor pela paz do alto. Pela paz em todo o mundo. Glória. Oramos pela paz e, em segundos, proclamamos o cumprimento de nossa oração. Glória a Deus nas alturas e paz ao seu povo na terra. Esta oração existe desde pelo menos o 2º século. Sua aclamação de abertura vem da canção que os anjos cantaram no nascimento de Jesus, LC 2 horas e 14 minutos, e as seguintes linhas ecoam os louvores dos anjos ao poder de Deus do livro do Apocalipse, especialmente a P15, 3 e fim 4. Louvamos a Deus imediatamente pelas bênçãos pelas quais acabamos de orar. Esse é o nosso testemunho do poder de Deus. Essa é a sua glória. Jesus disse, tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14,13, 14. O Glória clama com a alegria, a confiança e a esperança que sempre marcaram os crentes. No Glória, a missa é uma reminiscência da antiga aliança toda, que discutimos anteriormente. Nosso sacrifício é um apelo urgente por libertação, mas ao mesmo tempo é uma celebração e ação de graças por essa libertação. Essa é a fé de quem conhece o cuidado providencial de Deus. Essa é a glória. A Igreja do Evangelho completo. O momento decisivo da liturgia da palavra é, naturalmente, o anúncio da palavra de Deus. Aos domingos, isso geralmente inclui uma leitura do Antigo Testamento, o canto ou recitação de um salmo e uma leitura das cartas do Novo Testamento, todas as quais contribuem para a leitura do Evangelho. Na Vigília Pascal, recebemos até 10 leituras consideráveis da Bíblia. Ao todo, essa é uma potência das Escrituras. Os católicos que assistem à missa diariamente ouvem quase toda a Bíblia lida para eles ao longo de 3 anos, e depois aos veios de ouro bíblico embutidos em todas as outras orações da missa.
Nunca deixe que as pessoas lhe digam que a Igreja não chama os católicos a serem cristãos da Bíblia. De fato, o habitat natural da Bíblia está na liturgia. A fé vem pelo ouvir, disse São Paulo, RM 10h17. Observe que ele não disse, a fé vem pela leitura. Nos primeiros séculos da Igreja, não havia prensas de impressão. A maioria das pessoas não podia se dar ao luxo de ter os evangelhos copiados à mão, e muitas pessoas não podiam ler de qualquer maneira. Então, onde os cristãos receberam o evangelho? Na missa. E então, como agora, eles receberam o evangelho completo. As leituras que você ouve na missa são pré-programadas para um ciclo de 3 anos em um livro chamado lecionário. Este livro é um antídoto eficaz para uma tendência que eu tinha, como pregador protestante, de direcionar meus textos favoritos e pregar sobre eles repetidamente. Eu poderia passar anos sem tocar em alguns dos livros do Antigo Testamento. Isso nunca deve ser um problema para os católicos que frequentam regularmente a missa. Não podemos estar muito atentos durante as leituras. Eles são uma preparação normal e essencial para a nossa santa comunhão com Jesus. Um dos grandes estudiosos das Escrituras da Igreja Primitiva, Orígenes, século III, exortou os cristãos a respeitarem a presença de Cristo no Evangelho como respeitam sua presença na hóstia. Vocês que estão acostumados a participar dos mistérios divinos sabem, quando recebem o corpo do Senhor, como protegem com toda cautela e veneração para que nenhuma pequena parte dele caia, para que nada do dom consagrado se perca. Pois você acredita, e corretamente, que você é responsável se alguma coisa cair de lá por negligência. Mas se você é tão cuidadoso em preservar seu corpo, e com razão, como você acha que há menos culpa por ter negligenciado a palavra de Deus do que ter negligenciado seu corpo? 17 séculos depois, o Concílio Vaticano II fez eco deste antigo ensinamento para o nosso tempo. A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras como venera o corpo do Senhor, porque, sobretudo na Sagrada Liturgia, recebe e oferece sem cessar aos fiéis o pão da vida da mesa tanto da palavra de Deus como do corpo de Cristo. Dei Verbum 21. Ninguém, disse Orígenes, entende no coração a menos que tenha a mente aberta e totalmente intencional. Isso descreve você e eu quando ouvimos as leituras na missa. Devemos estar particularmente atentos durante as leituras porque, desde o início da missa, você e eu estamos sob juramento. Ao receber a palavra que, reconhecemos, vem de Deus, estamos concordando em estar vinculados à palavra. Como resultado, estamos sujeitos a julgamento dependendo de quão bem vivemos de acordo com as leituras da missa. Na antiga aliança, ouvir a lei era concordar em viver pela lei ou receber as maldições que vinham com a desobediência. Na nova aliança, também, estamos vinculados ao que ouvimos, como veremos no livro do Apocalipse. A necessidade de observar o credo. A liturgia da palavra prossegue, aos domingos, com a homilia, ou sermão, e o credo. Na homilia, o sacerdote ou diácono oferece-nos um comentário sobre a palavra inspirada de Deus. As homilias devem se basear nas escrituras do dia, iluminando as passagens obscuras e apontando aplicações práticas para a vida cotidiana. As homilias não precisam nos entreter. Assim como Jesus vem a nós em hóstias humildes e insípidas, o Espírito Santo às vezes opera por meio de um pregador monótono e sem brilho. Após a homilia, recitamos o credo niceno, que é a fé destilada em poucas linhas. As palavras do credo são precisas, com clareza e lapidação como o diamante. Comparado a orações como Glória, o credo niceno parece desapaixonado, mas as aparências podem enganar. Como disse a falecida e grande Dorothy Sayers, o drama está no dogma. Pois aqui proclamamos doutrinas pelas quais os cidadãos cristãos do Império Romano sofreram prisão e morte. No IV século, o Império quase explodiu em uma guerra civil sobre as doutrinas da divindade de Jesus e sua unidade com o Pai. Novas heresias surgiram e se espalharam como um câncer pela Igreja, ameaçando a vida do corpo. Foram necessários os grandes concílios de Nicéia, 325, e Constantinopla, 381, envolvendo algumas das maiores mentes e almas da história da Igreja, para dar à crença católica básica essa formulação definitiva, embora a maioria das linhas do credo estivesse em uso comum desde pelo menos o século III. Depois desses concílios, muitas igrejas no Oriente exigiram que os fiéis cantassem o credo todas as semanas, não apenas o recitassem, porque isso era realmente uma boa notícia,
uma notícia que salvava vidas. O cardeal Joseph Ratzinger declarou sucintamente a conexão entre evangelho e credo. Dogma é, por definição, nada mais do que uma interpretação da Escritura que surgiu da fé ao longo dos séculos. O credo é a fé de nossos pais, que está vivendo ainda. Da mesma forma, o documento de 1989 da Comissão Teológica Internacional, sobre a interpretação dos dogmas, afirma, no dogma da Igreja, preocupa-se assim com a correta interpretação das Escrituras. Um tempo posterior não pode reverter o que foi formulado sob a assistência do Espírito Santo como chave para a leitura das Escrituras. Quando recitamos o credo no domingo, aceitamos publicamente essa fé escriturística como verdade objetiva. Entramos no drama do dogma, pelo qual nossos ancestrais estavam dispostos a morrer. Nós nos juntamos a esses ancestrais, então, enquanto recitamos as orações dos fiéis, nossas petições. O credo nos capacita a entrar no ministério de intercessão dos santos. Neste ponto, termina a liturgia da palavra e entramos nos mistérios da Eucaristia. Dê a ele uma oferta que ele não pode recusar. A liturgia da Eucaristia começa com o ofertório, e o ofertório expressa o nosso compromisso. Trazemos pão, vinho e dinheiro para apoiar o trabalho da igreja. Na igreja primitiva, os fiéis realmente assavam o pão e espremiam o vinho para a celebração, no ofertório eles o apresentaram. Em algumas igrejas orientais, o pão e o vinho ainda são produzidos pelos paroquianos. A questão é esta: oferecemos a nós mesmos e tudo o que temos. Não porque somos tão especiais, mas porque sabemos que o Senhor pode pegar o que é temporal e torná-lo eterno, pegar o que é humano e torná-lo divino. O Concílio Vaticano II falou com força sobre a oferta dos leigos, o trabalho, as orações e os esforços apostólicos, a vida conjugal e familiar ordinária, o trabalho diário, o relaxamento mental e físico, tudo isso se torna sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Através de Jesus Cristo. Durante a celebração da Eucaristia, esses sacrifícios são oferecidos com muito amor ao Pai junto com o corpo do Senhor. Assim, como adoradores cujos atos são sagrados, os fiéis leigos consagram o próprio mundo a Deus, Lumen Gentium 34. Tudo o que temos vai para o altar, para ser santificado em Cristo. O Padre torna a conexão explícita ao derramar a água e o vinho nos cálices, pelo mistério desta água e vinho, possamos participar da divindade de Cristo, que se humilhou para participar de nossa humanidade. Essa mistura é um símbolo rico, sugerindo a união da natureza divina e humana de Cristo, o sangue e a água que derramaram de seu lado na cruz e a união de nossos próprios dons com o dom perfeito de si mesmo do Salvador. Essa é uma oferta que o Pai não pode recusar. Mobilidade ascendente. Agora, como o Padre levantou os presentes, ele nos convida a elevar os vossos corações. Esta é uma imagem poderosa, e você encontrará nas liturgias cristãs em todo o mundo e desde os primeiros tempos. Elevamos nossos corações ao céu. Nas palavras do Apocalipse, vê Apocalipse 1h10, 4, 1, 2, somos arrebatados no Espírito para o céu. De agora em diante, estamos dizendo, vamos olhar a realidade pela fé e não pela vista. Então, o que vemos neste céu? Reconhecemos que ao nosso redor estão os anjos e os santos. Cantamos o cântico que, segundo muitos relatos, os anjos e santos cantam diante do trono do céu, ver P 4h08, e 6, 2, 3. No Ocidente nós o chamamos de Sanctus, ou Santo, Santo, Santo no Oriente, é o Trisagion, ou 3 vezes hino sagrado. Depois vem o clímax do sacrifício eucarístico, a grande oração eucarística, ou anáfora. É aqui que fica claro que a nova aliança não é um livro. É uma ação, e essa ação é a Eucaristia. Existem muitas orações eucarísticas em uso em toda a igreja, mas todas contêm os mesmos elementos. Item a epiclese. É quando o sacerdote coloca as mãos sobre os dons e invoca o Espírito Santo. Este é um encontro poderoso com o céu, mais ricamente apreciado no Oriente. Item a narrativa da instituição é o momento em que o Espírito e a Palavra transformam os elementos do pão e do vinho no corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Agora, o sacerdote relata o drama da última ceia, quando Jesus fez provisão para a renovação de seu sacrifício de aliança através de todos os tempos. O que Êxodo 12 foi para a liturgia da Páscoa, os evangelhos são para a oração eucarística, mas com uma grande diferença.
As palavras da nova Páscoa realizam o que significam. Quando o padre fala as palavras da instituição, isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, ele não está apenas narrando, ele está falando na pessoa de Cristo, que é o celebrante principal da missa. O homem é mudado em seu próprio ser, como sacerdote, torna-se outro Cristo. Jesus ordenou que os apóstolos e seus sucessores celebrassem a missa quando disse: "Fazei isto, em memória de mim", 1 Cor 11,25. Observe que Jesus ordenou que eles façam isso, e não escrevem isso, ou leiam isso. Item lembrança. Usamos as palavras inglesas, remembrance, e memory para descrever a próxima sessão da oração eucarística, mas essas palavras dificilmente fazem justiça aos termos do idioma original. No Antigo Testamento, por exemplo, muitas vezes lemos que Deus lembrou-se de sua aliança. Bem, não é como se ele pudesse esquecer sua aliança, mas em certos momentos, para o benefício de seu povo, ele o renovou, ele o reapresentou, ele o reencenou. É isso que ele faz, por meio de seu sacerdote, na lembrança da missa. Ele renova sua nova aliança mais uma vez. Item oferta. A memória da missa não é imaginária. Tem carne, é Jesus em sua humanidade glorificada, e ele é nossa oferta. Pai, lembrando-me da morte que teu Filho suportou para nossa salvação, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício santo e vivo. Oração Eucarística Terceira. Item intercessões. Então, com o próprio Jesus, rogamos ao Pai pelos vivos e pelos mortos, por toda a Igreja e pelo mundo inteiro. Item doxologia. O final da oração eucarística é um momento dramático. Nós a chamamos de doxologia, que é a palavra grega para a palavra de glória. O sacerdote levanta o cálice e a hóstia, que ele agora chama de ele. Este é Jesus, e por ele, com ele, nele, toda a glória e honra é tua, Pai Todo-Poderoso, para todo o sempre. Nosso Amém. Aqui deve ser retumbante, é tradicionalmente chamado de o Grande Amém. No século IV, São Jerônimo relatou que, em Roma, quando o Grande Amém foi proclamado, todos os templos pagãos tremeram. Questões familiares. Seguimos a oração eucarística com o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Nós o encontramos nas antigas liturgias, e deveria ter um significado mais rico para nós no contexto da missa e especialmente no contexto da missa como céu na terra. Renovamos nosso batismo como filhos de Deus, a quem podemos chamar de Pai Nosso. Estamos agora no céu com Ele, tendo elevado nossos corações. Santificamos seu nome rezando a missa. Ao unir nosso sacrifício com o sacrifício eterno de Jesus, vimos a vontade de Deus ser feita, na terra como no céu. Temos diante de nós Jesus, nosso pão de cada dia, e este pão nos perdoará as nossas ofensas, porque a Sagrada Comunhão limpa todos os pecados veniais. Conhecemos a misericórdia, então, e assim mostraremos misericórdia, perdoando aqueles que nos ofenderam. E através da Sagrada Comunhão conheceremos uma nova força sobre as tentações e o mal. A missa cumpre perfeitamente o Pai Nosso, palavra por palavra. Não podemos enfatizar demais a relação entre nosso pão de cada dia e a hóstia eucarística diante de nós. Em seu ensaio clássico sobre o Pai Nosso, o estudioso das Escrituras Padre Raymond Brown demonstrou que esta era a crença dominante dos primeiros cristãos. Há boas razões, então, para conectar o maná do Antigo Testamento e o pão eucarístico do Novo Testamento com a petição assim, ao pedir ao Pai: dá-nos o nosso pão. Assim começa o rito de comunhão, e não devemos perder o poder original da palavra comunhão. No tempo de Jesus, a palavra, em grego, koinonia, era usada com mais frequência para descrever um vínculo familiar. Com a comunhão, renovamos nosso vínculo com a família eterna, a família que é Deus, e com a família de Deus na terra, a Igreja. Expressamos nossa comunhão com a Igreja no sinal da paz. Nesse gesto antigo, cumprimos a ordem de Jesus de fazer as pazes com o próximo antes de nos aproximarmos do altar, confronte com MT 5,24. Nossa próxima oração, o Cordeiro de Deus, lembra o sacrifício da Páscoa e a misericórdia, e paz, da nova Páscoa. O sacerdote, então, quebra a hóstia e a levanta um cordeiro, em pé, como que morto, AP 5,6, e proclama as palavras de João Batista: este é o Cordeiro de Deus, veja Jó. 1h36.
E só podemos responder com as palavras do centurião romano: Senhor, não sou digno de receber-te, mas dize apenas a palavra. MT 8h08. Então nós o recebemos na Sagrada Comunhão. Recebemos aquele que louvamos no glória e proclamamos no credo. Nós o recebemos, diante de quem fizemos nosso juramento solene. Nós o recebemos, que é a nova aliança esperada por toda a história humana. Quando Cristo vier no fim dos tempos, ele não terá uma gota a mais de glória do que tem neste momento, quando consumirmos tudo dele. Na Eucaristia recebemos o que seremos por toda a eternidade, quando fomos levados ao céu para nos unirmos à multidão celestial na ceia das bodas do Cordeiro. Na Sagrada Comunhão, já estamos lá. Isso não é uma metáfora. Esta é a verdade fria, calculada, precisa e metafísica que foi ensinada por Jesus Cristo. Você é enviado do céu. Depois de tanto trabalho pesado, a missa parece terminar muito abruptamente com uma bênção e a missa terminou. Vá em paz. Parece estranho que a palavra missa venha dessas palavras finais apressadas, ite, missa est, literalmente, vá, está enviado. Mas os antigos entendiam que a missa era um envio. Essa última linha não é tanto uma demissão quanto um comissionamento. Nós nos unimos ao sacrifício de Cristo. Saímos agora da missa para viver o mistério, o sacrifício que acabamos de celebrar, através do esplendor da vida ordinária no lar e no mundo.